Neste Clássicos com História, vou falar-vos do Lancia Delta Integrale Evoluzione, a última versão do Lancia Delta que foi campeão do mundo de rallies. Mas vamos começar pelo princípio. A história do Lancia Delta é extraordinária na forma como um pequeno familiar compacto, apontado para um segmento um pouco mais refinado do mercado, acabou por ser uma estrela maior dos rallies. Aliás, alguns dos recordes do Delta ainda se mantêm, nomeadamente os 6 títulos de construtor consecutivos que a marca obteve nos anos 80 e no início dos anos 90. O Delta não teve origens humildes, porque a Lancia é uma das marcas com a história mais longa em Itália, fundada por Vincenzo Lancia, mesmo no momento em que o automóvel começava a industrializar-se, a sua produção e a sua difusão passava a ser mais abrangente, e Vincenzo Lancia era realmente um construtor muito exigente, queria fazer os melhores automóveis italianos, refinados e perfeitamente capazes de fazer muitas viagens em conforto, segurança e fiabilidade, numa altura em que os automóveis ainda eram engenhos com algumas fragilidades. Esta vontade de fazer automóveis com muita qualidade pôs sempre a Lancia em duas situações difíceis de complementar. Uma delas era o facto de ser muito apreciada por condutores e proprietários exigentes e também ter bastante sucesso em provas de competição. Por outro lado, teve sempre dificuldades económicas porque o rigor e a vontade de produzir automóveis com grande qualidade acabavam sempre por chocar com uma boa gestão financeira e uma capacidade de vender em quantidade e produzir a baixo preço. A história do Delta não é assim tão diferente no sentido de que o objetivo era que o Delta fosse um veículo premium e realmente a sua qualidade, por exemplo, em termos de design, o design do Giorgetto Giugiaro é super elegante, muito clean, muito moderno. É preciso ver que foi lançado em 1979, em 1980 ganhou o prémio do Carro do Ano Europeu. Era muito refinado, tinha motor à frente, tração também à frente. Não era suposto este ser um carro de corrida, a ideia não era essa. O que aconteceu foi que em 1986, quando a Lancia tinha talvez o automóvel mais rápido, não, indiscutivelmente o mais rápido, a Lancia lançou o Lancia Delta S4. Era um protótipo de grupo B para os rallies, tinha só o aspecto do Delta, mas na verdade era um protótipo que utilizava materiais exóticos, magnésio, Kevlar, e tinha o motor em posição central traseira. Aqui não havia preocupação de haver espaço para as crianças atrás e a bagagem, era um puro carro de corrida. O que acontece é que no final da época de 1986, que a Lancia não ganhou apesar de ter o carro mais rápido, os Grupo B foram simplesmente abolidos, considerados demasiado perigosos. Isso abriu a oportunidade para os automóveis de Grupo A, menos potentes, mais próximos da grande série, terem o seu momento especial no Campeonato do Mundo de Rallies e poderem ser campeões absolutos e não apenas de grupo. Então o Grupo A foi promovido à categoria rainha dos rallies. E o que acontece é que, entretanto, a Lancia tinha preparado uma versão não só desportiva e mais potente, mas também com 4 rodas motrizes, o Lancia Delta 4WD. Com motor turbo, 2 litros, 165 cavalos na versão de estrada, era a máquina ideal para a Lancia atacar esta nova fase de rallies. E atacou de uma forma incrível, dominando completamente essa época e conseguindo os seus 2 primeiros títulos de campeão do mundo com o Delta, tanto o de construtores como o de pilotos com o Joachim Kühnen. O que aconteceu a seguir é história e nós sabemos, é fácil confirmarmos que o sucesso não parou por aí. O 4WD ainda continuou a ser utilizado na época seguinte, em 88, mas foi substituído pelo Lancia Delta Integrale. Era mais largo, bastante mais potente, tinha 185 cavalos na versão de série,
Ao nível da transmissão também havia novidades muito significativas, porque o Lancia Delta Integrale passava a ter tração integral permanente e também a utilização de 3 diferenciais com um diferencial central que permitia dosear a distribuição de potência entre os 2 eixos e depois diferenciais individuais também por cada eixo para permitirem, mais uma vez, dividir a potência entre as 2 rodas. E isso deu uma eficiência muito maior a este veículo, que continuou a dominar os rallies, surgindo depois. Esta versão tinha 185 cavalos, depois surgiu o Lancia Delta Integrale 16 válvulas, com outros alargamentos, um pouco mais agressivo também de aspecto. Era um carro de homologação, porque precisavam de se produzir 5.000 unidades de início para depois poder ter homologação em Grupo A. Quanto mais capaz fosse a plataforma de homologação, melhores seriam depois os desenvolvimentos que podiam ser feitos para o carro de competição. E o Integrale 16 válvulas foram a plataforma perfeita para isto. No final da temporada de 91, a Lancia decide abandonar oficialmente os rallies, na altura em que também apresenta o Lancia Delta Integrale Evoluzione. No entanto, este automóvel foi imediatamente adotado por equipas privadas ou semi-oficiais e conseguiram garantir-lhe o 6º triunfo consecutivo na categoria de construtores. Por isso, o Lancia Delta Integrale Evoluzione foi o último Lancia Delta que foi campeão do mundo de rally. A versão de estrada do Lancia Delta Integrale Evoluzione tem vias também mais largas, tem uma potência de 210 cavalos, com o seu motor de 2 litros turbo comprimido. Tinha alguns acabamentos também especiais, nomeadamente no interior. Este exemplar integra a coleção do Museu do Caramulo. Tem os opcionais, os bancos Recaro Corsa, com a pele preta perfurada. O vermelho também é uma cor que fica sempre bem ao Lancia Delta. E agora confesso que já estou cheio de vontade de o levar para a estrada para vos poder mostrar como é que é o desempenho deste ícone dos rallies, esta lenda dos rallies aqui nas estradas sinuosas do Caramulo. O Integrale é bastante dócil e permite uma utilização perfeitamente normal. Ele mexe-se muito bem. Claro que agora já estamos todos muito habituados a outro tipo de potências. 210 cavalos já não é um valor impressionante. A tração é incrível. Não se vê momento em que nós aceleremos e que a potência não chega ao chão. De uma forma sempre controlada. Esta estrada cheia de árvores de um lado e do outro impõe respeito, mas ao mesmo tempo também faz lembrar uma classificativa de rallies. Um dos fatores importantes do Lancia Delta Integrale é o baixo peso. Faz toda a diferença, quer nas prestações, mas quer também no comportamento dinâmico. O peso é sempre lastro no comportamento dos automóveis. Continua a ser um automóvel extraordinário. O equilíbrio dinâmico e a forma como o Lancia Delta Integrale Evoluzione se comporta. Caixa de 5 velocidades perfeitamente bem escalonada, motor muito disponível, não se sente quase o tempo de resposta do turbo também. Os travões nesta versão também foram melhorados. A cada geração eles iam melhorando um pouco as competências de cada um dos componentes e como a base de ponto de partida já era tão bom, isso fazia com que o Delta se continuasse a manter competitivo nos rallies. Um aspecto também interessante nestes carros é que eles não são desconfortáveis. Hoje temos muitas vezes automóveis que têm uma rigidez torcional muito superior à destes automóveis e têm suspensões rígidas, pneus de muito baixo perfil. O Delta é bastante complacente a suspensão e em utilização normal não sentimos nunca que é um carro desconfortável, pelo contrário, não é? E ao mesmo tempo, quando aceleramos, temos o rigor de que necessitamos para andarmos depressa com confiança.
sucesso no Campeonato do Mundo de Rallys tornou o Lancia Delta uma lenda do desporto automóvel, e esta designação Integrale passou a ser um selo de qualidade e de tornar qualquer automóvel que exiba praticamente um item de coleção. Depois de conduzir este Evoluzione, posso confirmar que, para além disso, é também um clássico muito divertido de conduzir, bastante entusiasmante e que combina quase uma dupla personalidade, no sentido que continua a ser um automóvel perfeitamente utilizável no cotidiano, mas se encontrarmos a estrada perfeita, é também a arma certa para nos podermos divertir e aproveitar ao máximo as suas competências dinâmicas que tanto sucesso tiveram na competição. Espero que tenha gostado deste vídeo. Se foi o caso, não se esqueça de fazer um like e partilhar para que possamos continuar a trazer-lhe histórias de clássicos com história.